Vamos com o nosso analista Elijonas Maia, nosso analista de segurança. Os advogados do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, desistiram de seguir na negociação para defender também o ex-banqueiro Daniel Vorcaro. Tá já em tela aqui, Elijonas, de volta com a gente. Elijonas, bem-vindo. Vamos lá, né? Porque a gente estava na expectativa dessa definição de quem assumiria a defesa do ex-banqueiro Daniel Vorcaro e sabíamos que essas conversas estavam acontecendo entre os advogados que defenderam Mauro Cid e o próprio ex-dono do Banco Master. Foram 3 reuniões com o advogado na Papudinha, aí em Brasília, Elijonas, e não deu em nada, né? A gente está falando aí do advogado que conseguiu fechar aquele acordo de delação premiada para o Mauro Cid, então também essa possível defesa levantaria ainda mais a possibilidade de uma nova negociação de um acordo de delação premiada do, então, dono do Banco Master. Bom dia para você. Cara, ótimo dia para você, obrigado, ótimo dia para quem está acompanhando a gente. Olha só, essa negociação com os advogados do Mauro Cid, tenente-coronel, avançaram bastante até, mas não se concretizaram ali para assinar o contrato de fato. O que aconteceu? Eles se reuniram por 3 vezes na Papudinha, o advogado César Bittencourt com sua equipe e o Daniel Vorcaro, ex-banqueiro do liquidado Banco Master, e traçaram, inclusive, estratégias, segundo interlocutores com quem tivemos acesso, para, após as 2 rejeições das propostas de delação premiada. E conversaram bastante sobre isso, mas houve divergências com o atual advogado do Daniel Vorcaro, que é o Sérgio Leonardo, uma pessoa de confiança do Vorcaro há muitos anos, alguém que já está na defesa dele desde a primeira prisão em novembro do ano passado e que participou das 2 propostas de delação que foram recusadas pela Polícia Federal e também pela PGR. Além disso, também, houve um outro ponto que a gente traz aqui, é que após essas reuniões na Papudinha, o advogado César Bittencourt, que foi o responsável por fechar a proposta de delação premiada, colaboração do Mauro Cid com a PF, que levou à condenação de Jair Bolsonaro na chamada trama golpista e de outros aliados do governo passado, ele disse a alguns jornalistas que tinha já assumido a defesa do Daniel Vorcaro, que era o novo advogado do Daniel Vorcaro, mesmo ainda sem um contrato assinado. Isso desagradou bastante o entorno do Daniel Vorcaro e o próprio atual advogado Sérgio Leonardo. Além também, houve divergências após o avanço das negociações, divergências nas estratégias. Uma banca de defesa argumentou de uma forma, a outra banca de defesa sustentava outro momento, outro caminho para seguir. Isso então foi um divisor de águas e aí agora a banca de defesa de César Bittencourt desistiu de vez, diz que não vai continuar nessa negociação por não ver frutos com essa defesa do Daniel Vorcaro. O que a gente tem também nesse momento é que um outro advogado que a gente já trouxe aqui para a audiência do Novo Dia já foi procurado, que é o Daniel Bialski. Ele apresentou uma proposta para a família do Daniel Vorcaro, porque isso é importante destacar. A família do Daniel Vorcaro que procurou esses advogados, não foram eles que procuraram o Daniel Vorcaro, eles foram procurados pelo entorno do Daniel Vorcaro porque eles queriam um novo advogado, querem um novo advogado. O Daniel Bialski apresentou uma proposta e ainda não teve um retorno, se vai ser contratado ou não. Outro advogado também especializado em delações premiadas, é o Bernardo Fenelon, aqui de Brasília, também foi procurado pela família do Daniel Vorcaro e, no caso dele, ele disse que não tinha interesse em continuar. Então, outros 2 continuaram. O César Bittencourt avançou nas negociações, mas agora enterraram de vez essas tratativas. O que a gente já conseguiu apurar também em relação ao avanço de uma eventual proposta de delação premiada, uma terceira do Daniel Vorcaro, já morreu de vez, não querem uma nova proposta de delação premiada, já que as outras 2 foram rejeitadas. O que estão nesse momento tratando há pelo menos um mês, pensando lá na frente, naquele plano B de devolução de dinheiro e não ter uma delação premiada, mas sim uma colaboração com a instituição PGR e aí sim tentar uma prisão domiciliar sem precisar
delatar nenhum nome, nenhum político. É isso que quer a defesa, a estratégia, o novo rearranjo de defesa do Daniel Worcaro. Se vai seguir dessa forma, é o que temos que acompanhar a partir de agora também. Importante lembrar, para finalizar, Carol, é que tem um depoimento ainda neste mês do Daniel Worcaro à Polícia Federal. Vamos trazer também detalhes sobre isso aqui. Carol. Combinado, então. Elijonas, caso Master em destaque aqui na nossa conversa. Daqui a pouquinho conversamos mais, Elijonas.